Estamos de volta com o segundo debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Neste bloco, os candidatos trocam perguntas entre si. Vamos conferir as regras. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato por ordem de sorteio. Cada candidato escolherá para quem fará a pergunta de até 1 minuto. Os candidatos terão 2 minutos para a resposta. A réplica e a tréplica terão 1 minuto cada. Todos os candidatos devem responder apenas uma vez, ou seja, uma vez escolhido, fica de fora da lista para os demais. Bem, agora vamos ao sorteio do primeiro candidato que vai fazer a pergunta. Candidato Henrique Oliveira. Candidato Henrique, o senhor escolhe quem para responder? Vou escolher o deputado Pauderney. Ok, deputado Pauderney Avelino, o senhor tem 2 minutos, o senhor tem 1 minuto, candidato Henrique, para perguntar. Pode fazer a pergunta. Pauderney, 51,2% da população, não falo nem de eleitores, porque não me preocupa essa característica, mas 51,2% são mulheres. E, na verdade, essas mulheres, muitas vezes abandonadas à sua própria sorte, são mães e pais de família, arrimos de família, e a prefeitura precisa cuidar dessas mulheres. Eu queria saber o que você tem, se eleito prefeito, como política pública para as mulheres. Candidato Pauderney, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Ok. Em primeiro lugar, obrigado, Henrique, pela pergunta. Eu vou fazer a ampliação da assistência às mulheres na área da saúde. Vou ampliar essas carretas da mulher, mas vou colocar médicos especialistas para poder solicitar os exames, fazer os exames e depois analisar os exames. Vou fazer creches para que essas mães, elas possam deixar seus filhos em lugar seguro. Vou fazer com que o pré-natal seja uma obrigação a todas as mães. É muito cruel hoje, Henrique, as nossas mãezinhas morrerem 4 vezes mais em Manaus do que é aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Nós vamos fazer ações no sentido de que as crianças na creche, a mãe poderá cuidar melhor, arranjando trabalho, e nós vamos fomentar ações para qualificar essas mulheres no seu trabalho diário. Vamos fazer as ações necessárias para que as mães e as mulheres em geral, sobretudo as jovens abaixo de 20 anos de idade, não tenham gravidez precoce. Vamos fazer a educação já a partir da escola. Mas vamos dar também de presente para essas mães, numa grade curricular, já a partir da pré-escola, o ensino bilíngue, o ensino do inglês e ou espanhol, junto com o português, para que essas crianças possam ir se acostumando a viver no mundo globalizado. Por tudo isso, nós vamos fazer as políticas para que as mulheres de Manaus possam ter seu lugar ao sol. Vamos também desenvolver ações para que no polo industrial de Manaus, fortalecendo esse polo, possamos ter mais oportunidades para que as mulheres possam ter mais emprego e uma renda melhor para ajudar as suas famílias. Obrigado, candidato. Candidato Henrique, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Nós temos uma ótima notícia a partir de 1º de janeiro de 2013. Nós vamos trazer dignidade a você, mulher, a você que engravidou muito cedo, a você que começou a criar seus filhos, a você que deixou de ir para a escola, para o colégio, não se qualificou, não consegue ter uma qualificação para poder trabalhar no distrito industrial, no comércio, na indústria. Nós vamos criar o BEM, o Banco do Empreendedorismo da Mulher. Esse BEM ele vai trazer para você microcréditos, para você comprar a sua máquina de lavar, para você ter a sua máquina de costura, para você ter uma geladeira para poder fazer din-din, para você ter uma microindústria dentro de casa e levar a dignidade para a sua família. Você não quer o peixe de graça, você quer ter a vara de pescar e você realmente vai ter isso através da Prefeitura do Henrique Oliveira a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Guarde esta data e guarde este nome, BEM, Banco do Empreendedorismo da Mulher.
Obrigado. Candidato Paulderney, 1 minuto para a sua tréplica. Nós vamos fazer ações amplas para as mulheres. Vamos cuidar da saúde da mulher. Vamos cuidar das crianças, fazendo creche, para dar tranquilidade para essas mães. Vamos cuidar de qualificar também essas mulheres para viver num mundo melhor, tendo uma profissão digna e que possam ganhar mais para ajudar no sustento das suas famílias. Vamos valorizar, colocando também em cada bairro, em cada zona da cidade, vilas olímpicas, para que possamos descobrir talentos. Vamos buscar eleger em cada uma dessas áreas de Manaus, os lugares específicos, porque Manaus tem muito talento e temos muitas mulheres, jovens e crianças que merecem uma oportunidade. Por isso, nós vamos dar essa oportunidade para as mulheres de Manaus, sem nos esquecermos de que candidato. A mulher é o esteio da família. Obrigado. Vamos agora ao próximo candidato, que vai perguntar. Candidata Vanessa Graziotin. Candidata, a senhora escolhe quem para responder? Eu escolho o candidato Serafim. Ok, a senhora agora tem 1 minuto para fazer a pergunta. Muito bem, nós acabamos de ouvir uma questão relativa à mulher e eu quero abordar nesse momento a questão de saúde, candidato. A questão da educação. A questão da educação que é de responsabilidade do município, depois que aprovamos a nova LDB, a educação desde a creche até a 9ª série, ou seja, é de grande responsabilidade da prefeita ou do prefeito cuidar das crianças da nossa cidade. Eu pergunto, candidato Serafim, quais as suas propostas para a área de educação? Muito bem, na educação nós temos um programa revolucionário, que é o programa Um Computador por Aluno, que obviamente vai atender as crianças tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Esse programa funciona já em Pernambuco. O governador Eduardo Campos, que é o presidente nacional do meu partido, implantou esse programa lá em Pernambuco e, com isso, ele prestigiou a Zona Franca de Manaus, porque é exatamente de uma indústria da Zona Franca de Manaus que ele está comprando 157 mil computadores que vão ser distribuídos na rede de ensino de Pernambuco. Isso é bom para Pernambuco, é bom para os jovens de Pernambuco e é bom para a Zona Franca de Manaus. Muito bem, como é que vai funcionar esse programa? Nos últimos 4 anos do ensino fundamental, os alunos terão direito a receber um computador. Esse computador virá embarcado com os livros, com acesso à internet, já que as escolas terão wireless. E o mais importante disso é que esse computador ele vai poder levar para casa, ou seja, nós vamos fazer através da escola, através da educação, a inclusão social não apenas do aluno, mas também e principalmente a integração digital da família. Não há futuro para a sociedade fora da informática e nós queremos pegar exatamente aquele garoto de 10 a 15 anos, que é exatamente a faixa do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, para que ele possa entrar na internet, entrar no sistema informatizado e, a partir daí, ele ter igualdade de condições daquela escola do mais rico. A educação é a porta de entrada na cidadania. Quando eu fui prefeito, nós fizemos 500 novas salas de aula. Fizemos a única escola de educação especial existente em Manaus. E eu me orgulho muito de ter feito o plano de cargos, carreiras e salários para os professores da CEMED. Obrigado, candidato. Agora a candidata Vanessa tem 1 minuto para a réplica. Bom, primeiro eu quero dizer que aqui nesse momento eu não falo só como candidata, eu falo como mulher e como mãe. Como uma pessoa que não apenas tive as oportunidades que minha família me deu, mas de dar à minha filha também oportunidades, e hoje ela é médica formada pela Universidade do Amazonas. Eu, como prefeita da cidade de Manaus, vou trabalhar a educação desde a creche até o 9º ano. E vamos fazer isso imediatamente construindo 55 creches cujos recursos já estão na conta da prefeitura. Vou cuidar da educação infantil também,
cuidar muito daquelas crianças, para que as mães possam sair para trabalhar com tranquilidade. Vou fazer o programa de reforço escolar. Por que só filho de rico tem direito a ter reforço em matemática e português? E vou construir as escolas de tempo integral. E essas escolas que já existem no estado do Amazonas, elas serão muito importantes. Agora, tudo isso eu vou fazer com a parceria com o governo do estado e a parceria com o governo federal, porque não há nada mais importante para uma mãe, para um pai, do que ver seus filhos estudando e bem na escola. Obrigado, candidato Serafim Correia. Agora tem 1 minuto para a sua tréplica. Pois não, e eu me dirijo exatamente a você que está nos assistindo em casa. A educação é algo muito importante desde a creche. 343 anos da cidade de Manaus, 95 prefeitos, eu fui o único que fez creche. Fiz uma. Se os outros 94 tivessem feito uma cada um, Manaus teria hoje 95 creches. Com relação ao governo federal, claro, a presidente Dilma é parceira de todos. Ela é presidente de todos. Ela vai ser parceira de todo e qualquer prefeito eleito em qualquer município do Brasil. Portanto, não haverá essa dificuldade. Mas nós temos outras novidades. As escolas que hoje estão desguarnecidas vão voltar a ter os vigilantes na escola para proteger as crianças, para proteger o patrimônio, para proteger os professores, mas, sobretudo, para proteger a garotada da ação dos traficantes que rondam as escolas. Candidato. Muito obrigado. Pois não. Vamos agora ao próximo candidato que vai fazer a pergunta. Candidato Sabino Castelo Branco. O senhor vai perguntar para quem, candidato? Vou perguntar para o Henrique. O senhor tem 1 minuto agora para formular a pergunta. Henrique, eu insisto e queria que você me respondesse, candidato. A saúde hoje está um caos em Manaus. As pessoas estão dormindo na frente dos postos de saúde, na frente das UBS, na frente dos SPA. Crianças que pegam sol, chuva e tem que estar lá na frente para dar uma ficha para ele ir até o dentista. O que o senhor tem, qual é o projeto que o senhor tem para a área da saúde para acabar com isso em Manaus? É um sofrimento muito grande, as pessoas realmente passam dias, horas sofrendo com dor, ninguém procura uma clínica, uma policlínica, uma OBS, uma casinha de saúde, se não for por extrema necessidade, por extrema dor e, infelizmente, não consegue o atendimento que deveria receber. Nós vamos prestigiar as duas pontas, nós vamos criar 3 maternidades, nós vamos criar de 160, vamos passar para 300 casinhas de saúde, nós vamos criar e duplicar as UBSs, nós vamos fazer com que hoje as agentes de saúde só podem atender a 700 famílias, mas isso não impede que as famílias sejam atendidas nessas UBSs, nas policlínicas, nas casinhas de saúde, porque isso é omissão de socorro. Nós vamos prestigiar as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, médicos com bons salários, com valorização, mas vamos, acima de tudo, fazer com que essas pessoas recebam um atendimento, recebam a solução para a sua dor. Nós vamos também, juntamente com a Secretaria de Saúde, que vai ser escolhida com o maior tempero do mundo, que seria realmente a competência, nós traremos o Dr. Paulo Nasser, que é meu vice, que é médico, traremos os melhores assessores e secretários para que possam realmente desenvolver a saúde no nosso município. Saúde é prioridade. E você sabe, mais do que ninguém, Sabino, que a gente que é de televisão, a gente que recebe todos os dias pessoas que vêm nos procurar porque não encontram na prefeitura, não encontram no governo do estado a solução para os seus problemas, vem atrás dessa solução nos programas de televisão. Isso é a obrigação da prefeitura, tem dinheiro e tem muito dinheiro, né? São mais de 3 bilhões e 300 que você pode utilizar pelo menos aí 15 a 20% para a saúde e nós vamos conduzir da melhor forma possível. Obrigado, candidato Sabino. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Quero dizer a você que está me assistindo, mãe, pai, a você jovem, que sai de casa por volta das 23 horas
E você, às vezes, sem ter o dinheiro do ônibus, você tem que ir a pé até uma UBS, para que você tente conseguir uma ficha no outro dia pela manhã e não sabe o dia que vai ser marcado. Nós vamos acabar com essa história. Ninguém vai dormir mais na frente de uma UBS. Sabino prefeito, eu vou construir de imediato os laboratórios dentro da UBS. Eu vou humanizar. Nós vamos criar salas especializadas para as mães terem direito às palestras. Nós vamos querer, sim, fazer um planejamento familiar. Você vai ser bem tratada no nosso governo. O pré-natal você vai ter direito de fazer do 1º ao 9º mês, tenha certeza. Você não vai ter o desgosto de ver o seu filho ter que ir para uma UTI por falta de um atendimento. Você tenha certeza que nós vamos humanizar, vamos valorizar o funcionário. Ok, e candidato. você não vai mais ter que ir para uma fila na frente de uma UBS. Obrigado. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para a tréplica. Fora as UBSs, fora as casinhas e casonas da saúde da família, fora as policlínicas, fora a construção de mais 3 maternidades, porque com o advento da ponte, a ponte fez com que Maracapuru, fez com que Novo Airão, as mãezinhas de Iranduba, todas elas, as parturientes, viessem e recorressem à maternidade aqui, Moura Tapajós. Nós iremos construir em 3 áreas fortes e importantes da cidade, 3 maternidades. Nós vamos também incentivar os laboratórios nessas carretas, as carretas de saúde da mulher, e vamos também manter o CEL, que é o Centro Especializado aí em Odontologia, que também é feito em carretas para que a saúde bucal seja prestigiada. Saúde é importantíssimo, saco vazio não fica em pé, saúde precisa ser dada como prioridade em qualquer governo municipal. Obrigado, candidato. Vamos agora ao próximo candidato que vai fazer pergunta. É o candidato Arthur Virgílio Neto. Escolho o deputado Paulderney Avelino. Deputado Paulderney vai responder? Ele já respondeu, Já respondeu? candidato. Ah, sim. Então sobrou quem? Bem, quem já respondeu foi o Todos. candidato Henrique, Sabino e candidata Vanessa. Sabino Castelo Branco. Ok? Pode fazer 1 minuto. Deputado Sabino, eu pretendo recrutar os meus secretários com base no mérito, na meritocracia. Se isso também em relação aos cargos comissionados, para evitar aparelhamento político, evitar o emperramento da máquina, evitar, enfim, que Manaus não ande. Isso faz parte como ponto de honra do meu programa de governo. Gostaria que o senhor, deputado, se manifestasse a respeito dessa minha proposta. Candidato Arthur. Ok, candidato, o senhor tem agora tempo para responder. Candidato Arthur, eu sou um homem que todos os dias luto contra as injustiças que acontecem na minha cidade e no meu estado. Quero dizer ao senhor que os primeiros meses dessa administração pagaram 54 milhões de reais com cargos comissionados à Prefeitura de Manaus. E pessoas que sequer chegaram aí na Prefeitura para trabalhar. Alguns trabalhos, outros recebem o dinheiro público e não vão até o seu trabalho porque são apadrinhados, amigos do poder. Quero dizer que eu chegando na Prefeitura de Manaus, quem trabalha fica, quem não trabalha sai. Eu acho que o serviço público não é cabide de emprego para ninguém. Quero dizer para o senhor, candidato Arthur, que eu sou um homem que não aguento mais ver essas injustiças. Quando eu chego em um bairro, eu vejo as pessoas ter que viver com a sua família com um salário mínimo de R$600. Quanto a gente vê na prefeitura, na administração atual, pessoas que ganham 6, 7 mil reais sem trabalhar. Essas pessoas não podem ficar lá. Essas pessoas têm que ser demitidas de imediato. Eu, sendo prefeito de Manaus, no meu primeiro dia de governo, eu quero rever todos os cargos comissionados. Não que eu vou demitir essas pessoas, mas quem não trabalha não tem direito de receber o salário de quem trabalha. Quem não trabalha tem que sair. Quem trabalha fica na prefeitura. Vai trabalhar. No meu governo não vai ter, pode ter certeza, meu amigo, não vai ter perseguição. Nós não vamos demitir pessoas, pais de família, de forma alguma.
que não votou, que não trabalhou para o Sabino. Eu sou um homem justo, agora eu não posso aceitar que sejam pagos 54 milhões de reais em 4 meses para algumas pessoas que sequer vão na prefeitura porque são apadrinhados de alguns políticos, ou do prefeito, Obrigado, ou de alguns candidato. secretários. Ok, candidato Arthur, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Muito bem. Obrigado, deputado. Eu peço ao Manauara que anote um e-mail meu. Arthur, com H, A-R-T-H-U-R, Arthur Virgílio 2, tudo junto, @hotmail.com. Arthur Virgílio 2, @hotmail.com. Desde já, eu estou precisando que me mandem currículos para nós começarmos a fazer a seleção de cérebros com base no mérito. Queremos recrutar pessoas que possam, de fato, nos ajudar a dar a grande sacudida que Manaus precisa. Uma cidade que precisa de lei, precisa de ordem, precisa de progresso, e se faz isso com administração competente, administração eficiente. Portanto, eu repito, mandem de verdade, acreditem nisso. Arthur Virgílio 2, @hotmail.com. Agradecerei muito, porque preciso de vocês que querem trabalhar uma Manaus melhor ao nosso lado. Obrigado. Candidato Sabino tem 1 minuto para a sua tréplica. Quero dizer a você que me assiste nesse momento, você me conhece, sabe a coragem e a determinação que eu tenho. Essa casa está uma casa desorganizada. Manaus tem que ser organizada. Manaus não pode continuar do jeito que está. Uma cidade que arrecada 3 bilhões e 200 milhões de reais e praticamente todo esse dinheiro está sendo feito para pagar a folha de pagamento. O que é que sobrou para investimento? O que é que sobrou para a saúde do teu filho? O que é que sobrou para os investimentos dessa cidade? Nada. Arthur, candidato Arthur, me desculpe. Candidato Arthur, tenho certeza. Você vai me ajudar muito, porque eu tenho certeza e tenho fé em Deus que eu vou ser o prefeito dessa cidade. Eu vou precisar muito da sua ajuda. Você vai me ajudar trazendo esses cérebros também para dentro do meu governo. Você vai ser um homem que vai chegar comigo e vai dizer às pessoas também que pode me assessorar. Acredite nisso. Esse jovem aqui vai ser prefeito de Manaus. Obrigado, candidato. E eu vou fazer tudo o que você tem vontade de fazer na prefeitura de Manaus. Obrigado. Agora vamos ao próximo candidato a perguntar. Candidato Pauderney Avelino. A Vanessa não. Quem o senhor escolhe? Vanessa. Candidata Vanessa Griseltin responde e o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidata Vanessa, todos aqui, com exceção do candidato Serafim, já são ou foram parlamentares federais, conhecem a minha atuação, como o povo de Manaus conhece, em defesa da nossa Zona Franca. Desde 1991, ano do meu primeiro mandato, já venho trabalhando muito em defesa da Zona Franca. Em 2004, consegui desonerar a cadeia produtiva dos componentes e aí conseguimos implantar aqui em Manaus um polo de componentes que gera hoje mais de 40 mil empregos diretos. Ora, se essa ação do PSDB de São Paulo prosperar no Supremo e nós tivermos a infelicidade de termos aí 120 mil famílias desempregadas, qual a alternativa, se a senhora chegar a ser prefeita, qual a alternativa para 120 mil famílias e outras tantas que dependem do nosso polo industrial da Zona Franca de Manaus? Ok. Candidata Vanessa, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Bom, eu quero dizer que, infelizmente, se isso acontecer, eu tenho certeza que não acontecerá, porque todos nós da bancada, candidato e deputado Pauderney, temos sido muito vigorosos na defesa da Zona Franca, assim como o governador do estado do Amazonas. Eu, prefeita, estarei todas as vezes que necessário em Brasília para defender a Zona Franca, porque esse modelo, as indústrias são as que oferecem os empregos para as nossas famílias. Então nós vamos lutar mais uma vez, que não é a primeira vez, candidato, que o PSDB atenta contra a Zona Franca de Manaus. Não é a primeira vez. Produtos fabricados aqui são sobretaxados. Produtos do polo de 2 rodas, de eletroeletrônicos. Infelizmente, hoje, nós vivemos a maior ameaça, porque é a lei de incentivo estadual, toda ela, que está sendo questionada pelo PSDB. E mais, a lei que garante a manutenção da Universidade Estadual do Amazonas. Então, você
que é estudante da Universidade do Amazonas, entre conosco na luta em defesa da Zona Franca de Manaus. E aí, eu não entendo como que algumas pessoas dizem o seguinte: olha, eu rompi com quem está fazendo isso hoje, porque a política é uma coisa séria. Quando a gente faz uma sociedade e não se dá bem com um sócio, quando a gente rompe, não é da boca para fora, a gente rompe a sociedade no papel. Então, na política, quando a gente rompe com determinadas pessoas, a gente rompe no papel, a gente muda de partido político, porque quem continua no mesmo partido há tanto tempo, de pessoas que tanto mal provocam na Zona Franca de Manaus, diz que rompe, mas na prática não rompe. Eu quero dizer que eu fico muito feliz, e assim o povo da minha terra, em ver que a Zona Franca começou a se desenvolver muito a partir do momento em que o presidente Lula foi eleito, porque ele sim prorrogou a Zona Franca de Manaus. No passado, nenhum presidente teve a coragem de prorrogar a Zona Franca de Manaus. Foi o presidente Lula que prorrogou. E a presidenta Dilma também está ajudando a que o nosso polo industrial se desenvolva cada vez mais, gerando cada vez mais empregos. Obrigado. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Nós estamos vivendo dias difíceis. Não é a primeira vez. Mas eu me coloco aqui como representante do povo do Amazonas. Hoje, como deputado federal. E amanhã, como prefeito de Manaus, ao lado do governador Omar Aziz, para que juntos, mais uma vez, e não será a primeira vez, que eu estarei no Supremo Tribunal Federal defendendo os interesses da Zona Franca de Manaus. Defendo isso desde o meu primeiro mandato. Defendo os trabalhadores, os pais de família. Vamos continuar defendendo, gerando emprego, renda e defender o motor da nossa economia. Para nós, a Zona Franca é importante. Precisamos também investir no Distrito Industrial. Mas, antes de mais nada, é força contra o PSDB de São Paulo, que insiste em fazer essas maldades contra a nossa Zona Franca, contra o nosso povo e contra os nossos trabalhadores. Nós não vamos aceitar isso. Obrigado, vamos candidato. vencer em Brasília e vamos vencer nas urnas em Manaus. Obrigado. Candidata Vanessa, agora tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu quero, talvez algumas pessoas não tenham claro o que está acontecendo nesse momento. Vamos explicar. É que o PSDB do Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo, que é do PSDB, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade contra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Caso o Supremo julgue essa ação e julgue favorável ao pedido do governador, nós perderemos as nossas fábricas. Sabe para onde? Para o Estado de São Paulo. Então nós precisamos sim, nesse momento, fazer uma grande unidade, uma grande corrente em defesa da Zona Franca de Manaus, porque eu repito, esse polo industrial é muito importante, não apenas para a arrecadação do Estado, e através da arrecadação que o governador e a prefeitura faz educação, faz saúde, faz transporte coletivo, enfim, presta o serviço à população. Mas esse é um modelo muito importante porque é gerador de emprego. São mais de 100 mil empregos diretos e aproximadamente 500 mil empregos indiretos que estão em jogo, que estão em jogo nesse momento por conta de uma ação que eu considero irresponsável e desumana. Ok. Vamos agora confirmar o nome do último candidato a perguntar. Confirmando, o candidato Serafim Correia. Candidato, o senhor só tem uma alternativa. O senhor pergunta para o candidato Arthur. Pois não. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato, a pergunta é sobre saúde. Eu fui um dos 2 prefeitos que fez maternidade, a Moura Tapajós, onde já nasceram 25 mil crianças. Fiz também o programa da água, que levou água a 78 mil famílias, portanto, quase 400 mil pessoas, e água é saúde. Fiz o remédio fácil, que garantia medicamentos para 250 mil pessoas todos os meses na Prefeitura de Manaus. Eu pergunto, mas peço que você explique para o telespectador que está em casa, que é a razão de ser da eleição em si, ele que vai decidir o destino que quer para Manaus. Diga a ele quais são os seus planos e o que você já fez pela saúde em Manaus. Ok, Serafim, antes de mais nada... Arthur, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Antes de mais nada, durante 15 ou 20 segundos, eu sou talvez mais claro do que a senadora que fala por meias palavras, eu falo por palavras inteiras.
A minha opinião é que ela, por exemplo, no episódio dos tablets, amoleceu com muita clareza. Não sei nem se votou, não se manifestou. Eu teria lutado feito um leão para impedir que aquela medida provisória, que ali sim começou o fim da Zona Franca, tivesse passado. Quanto a eu sair ou não do PSDB, é questão minha. Eu tenho uma luta interna a travar e essa luta é travada pela facção a qual eu pertenço contra o governador Geraldo Alckmin. Agora, muito bem, vamos falar agora, senador, o prefeito Serafim, de coisas assim, reais, construtivas. Eu tive a honra de, com uma semana de governo, de gestão, reabrir a Brigitta Down. Lhe dou parabéns pelo trabalho correto que fez em relação à maternidade que construiu e vou lhe dizer sucintamente o que pretendo para a saúde. Para mim, o fundamental é aumentar expressivamente as equipes de saúde da família. Hoje elas são 161. O ideal seriam 700. Eu tenho visto gente jogar no vento, 200, 300. Nós temos uma meta, 325. Alguém pergunta, vai dar para alcançar? Não sei, é difícil, vamos tentar. Mas queremos sair com certeza das 161. No mais, muita atenção à mulher. Prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama. A mulher tem que ser atendida desde o início, 7 consultas pré-natais para que ela possa ter uma gravidez feliz. Atenção na fase do puerpério, aquela fase que vai do final da gravidez, do nascimento do neném até os 41 dias próximos. E depois, continuar com clareza o programa Leite do Meu Filho, ampliando horizontalmente, ou seja, atendendo mais gente e aumentando a base, atingindo também quem tem de 4 a 6 anos. Em outras palavras, nós vamos trabalhar a base da saúde prevenindo. Obrigado, candidato Serafim Correia. O senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Meu amigo, para você que está em casa, está esperando as novidades, as propostas do 40 para a saúde de Manaus, eu anuncio que, chegando na prefeitura, nomearei os concursados. A Censa está com falta de pessoal. Das 161 equipes do Saúde da Família, 50 delas não têm médico. Então, nós vamos nomear os concursados. Agora, temos 2 outras novidades. A primeira, a Mãe Manauara. O prédio da Santa Casa de Misericórdia será a sede desse programa. Mas esse programa vai se estender por toda a cidade. A mulher ficou grávida, ela vai entrar no programa, vai ter direito aos 7 exames pré-natal e, inclusive, as ultrassonografias. E volta o programa da água. Existem hoje em Manaus 40 mil famílias onde a rede de água já passou na frente da sua casa e ela não tem R$250 para fazer a ligação. A prefeitura vai pagar isso. Obrigado. Porque água é saúde. Obrigado, candidato. Candidato Arthur, agora 1 minuto para a tréplica. E fundamental também enfrentarmos moléstias que são do século passado, do tipo hanseníase, por exemplo. Queremos vacinar universalmente contra hepatite B. Primeiro, porque hepatite B pode matar. Segundo, porque vacinando contra hepatite B, eliminamos a possibilidade de se contrair a hepatite D, a delta, que esta sim mata inapelavelmente. Em outras palavras, nós queremos fazer a saúde de base, a saúde que dá efetiva certeza de que as doenças são combatidas antes de elas chegarem aos postos de saúde do município e à rede pública de saúde estadual. Obrigado, candidato. Bem, dessa forma, terminamos essa rodada de perguntas entre os candidatos.